Olá, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor e refletirmos um pouco em algo interessante. Êxodo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Nós temos aqui um texto bíblico que fala sobre quando Deus vai falar com Moisés e vai enviar Moisés para libertar o seu povo do Egito. Aqui Deus aparece a Moisés no meio do deserto, e Deus aparece a ele em uma sarça ardente, né? Fogo alastrava sobre a sarça, mas a sarça não consumia. E aí Moisés, despertar da sua curiosidade, vai olhar para ver o que está acontecendo. E aí Deus vai se revelar a Moisés e enviar Moisés para resgatar o seu povo. Então, Moisés provavelmente que vai questionar a Deus. Se o povo perguntar quem o enviou, o que ele diria ao povo, né? Então, Deus vai dizer para ele que o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus de história com seu povo, né, tem enviado ele. Então ele vai dizer, quando eles perguntarem, diga que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó enviou ele lá. E disse também, né, para dizer para ele, né, que esse é o nome dele, né, e o memorial que ele tem com o seu povo, que ele não esquece do seu povo, da promessa que ele fez, da aliança com o seu povo, do resgate do seu povo, né? Então ele vai dizer, este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Mas o que mais nos prende a atenção aqui é que, falando sobre isso, a gente também, né, desperta a nossa curiosidade acerca de algo muito interessante na nossa vida, que às vezes as pessoas, né, questionam, né, sobre legado. E o que eu quero, dentro de tudo isso, estar falando é sobre algo que ouvi sobre ministério, sobre legado. E alguém disse que o legado de um homem é maior do que o seu ministério. Quando um homem morre, também morre o seu ministério. Mas que quando o homem morre, o seu ministério desaparece, vai juntamente com ele, aí nasce o legado. O ministério é uma passagem, né, para o legado. Tudo quanto
o homem fez ou faz enquanto está em vida, né? O seu caráter, a sua bondade, a sua dignidade. Quando ele morre, tudo isso, né, para de existir. Mas aí segue a história, o reconhecimento, né, o valor que aquela pessoa teve ou transmitiu quando em vida. Então, por isso, né, o ministério é menor do que o legado. Mas o quanto grande foi o ministério de um homem quando ele estava em vida, assim também será grande também o seu legado, a sua história a ser lembrada. Mas mediante tudo isso, né, o que nos prende a atenção é o que se entende por ministério e o que se entende por legado, para sabermos, né, o tamanho e importância em valia de ambos, um maior que o outro ou não. Então, ministério, né, vamos falar segundo a palavra do Senhor, porque nós lemos um texto bíblico em Êxodo 3,15, né, que fala sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus antepassados, né, e que ele é Deus de geração em geração. A gente para pensar, Jesus, quando ele estava na terra em seu ministério, ele era desprezado, né, foi afrontado, perseguiram, isso no ministério de Jesus, ministério terreno. E mesmo assim no seu ministério ele transmitiu valores espirituais, ele transmitiu caráter, ele transmitiu bondade, amor ao próximo e alcançou muitos corações, muitas vidas no seu ministério. E depois que ele morre, aí segue o legado, e o legado de Jesus está até hoje. Então, assim como foi grandioso o ministério de Jesus, o legado dele também continua sendo grandioso. Então, segundo a palavra do Senhor, um ministério, né, pode ser definido por um departamento de administração pública de um país ou qualquer que, né, seja a equipe ou organização, né, se referindo também ao conjunto de indivíduos que forma este ministério, né, sendo ele qual for, governo, gabinete, né, define, né, se também como função, trabalho, exercício dessa função, né, que alguém esteja exercendo, né, defendendo uma causa específica. Isso é ministério no geral, né? Segundo a Bíblia, ou baseando-se na palavra de Deus, como já falei agora pouco, né? O do ministério em geral. Também nós temos a Bíblia, o ministério na Bíblia, segundo a Bíblia, que é o serviço ou função, ou um dom vindo de Deus, né, que é usado para servir a outras pessoas e não para reconhecimento próprio, vantagens próprias, ou estar na mídia, ainda que o ministério justo, né, sério, destaca também o homem, né, que o exerce, e
E nós também precisamos entender que o homem usado no seu ministério, ele honra a Deus. Mas isso quando o homem ele é servo, está a serviço, né, do reino de Deus e não quer se aparecer ou tirar proveito disso para si próprio, né? Então, o ministério honra quem está nesse ministério, sendo usado por Deus nesse ministério. Mas o ministério também, né, de quando a pessoa é séria, honra também a Deus. A sua origem, né, ou a origem do ministério em latim, é ministerium, que é o mesmo que dizer que é ofício ou serviço de um servo. E no grego, né, vamos ver também no Novo Testamento, leitorcos, né, que é o mesmo que dizer também, né, fazer obras públicas para o povo ou trabalho sacerdotal, que também é o mesmo que nós dizermos fazer obras públicas, né, para o povo. Aí nós temos também, ainda na parte do grego, da origem, né, no grego, sendo trabalho para o povo ou trabalho sacerdotal, nós temos também o chamado divino com os todos, como os todos, né, em geral, ou melhor dizendo, né, com todos os privilégios ou dádivas de Deus, né, para o uso da edificação do corpo de Cristo, né? Então, por isso que é ministério. Então, quando nós olhamos para tudo isso, mediante alguém que diz que o ministério é maior ou o legado é maior do que o ministério, se alguém morre, o ministério acaba, mas aí nasce o legado, né? Nós temos aí o ministério como uma passagem para o legado. Então, a importância do ministério, né, é honrar a Deus. E se o ministério é tão grande como nós acabamos de falar, tão importante, então o legado é apenas a continuidade do ministério, né? Não que o ministério seja maior do que o legado, mas o ministério sendo grande ou o ministério destacando uma pessoa, a pessoa também destaca Deus e assim o seu legado é tão grande quanto grande foi também o seu ministério. Agora, o que nós entendemos sobre o legado, né? Às vezes um homem em vida ele pode fazer muitas coisas boas, justas, ele pode ser, né, digno, ele pode amar o próximo, ele pode muitas coisas e não é reconhecido. Mas assim que ele morre, aí essa história ela vem à tona e as pessoas começam a dizer: ah, fulano era isso, fulano era aquilo, fulano fazia isso, fulano fazia aquilo, fulano é assim, né? Então, aí entra o legado dessa pessoa. E aí o ministério vai dar testemunho do legado e o legado vai dar continuidade, né, no ministério que essa pessoa exercia, mas agora entrando em cena o legado e não o ministério. Mas o que é legado? Né, vamos falar também segundo a palavra do Senhor, né, para que não entramos em contradição, mas em valores, né, em tamanho, em importância, mas que tudo seja, né, segundo a concordância de ambas, né?
Então, legado, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, é o que alguém consegue, né, transmitir a outras pessoas, né, por ser justo, respeitoso, de bom caráter. Quando essa pessoa ama o próximo, quando ela pratica atos de justiça, de bondade, né, com outras pessoas, então ela consegue transmitir esses valores, tanto moral quanto espiritual, e inclui isso na vida de outras pessoas, causando uma transformação, uma mudança para melhor na vida de alguém. Também nós temos isso de geração para geração, né? Gerações passadas como gerações futuras, fica aí a história de alguém que consegue no futuro transformar a vida de alguém. Também isso pode ser em bens materiais, como bondade, como fé em fé, riquezas, mas que influencia e causa mudanças boas, como eu disse, justas, espiritualmente na vida de outras pessoas, levando as pessoas, né, de uma sociedade, de uma nação, de um país, de um estado, né, a crer em Deus. Por exemplo, nós temos Abraão. Abraão, ele deixou um legado de quê? Um legado de fé, né, com os mandamentos de Deus, né, passando de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e de Jacó, né, para todos aqueles, né, que eram família, que eram parentela, para a nação de Israel. E hoje nós também somos chamados e conhecidos como filhos de Abraão pela fé. Pela fé. No que influencia alguém a crer em Deus, né? Aí é chamado, é conhecido filho de Abraão pela fé. Mas nós sabemos que todos quanto ouviram esse ou conhecem esse legado de Abraão, né, até nos dias de hoje, e chega até Deus através de Jesus, recebe o poder de ser feito filho de Deus, porque creu em Jesus. E isso é pelo legado que Abraão deixou. Abraão deixou para Isaac, Isaac para Jacó, e vem rompendo as barreiras dos anos, né, das décadas aí. E nós temos muitas pessoas que são alcançadas pela fé e entregando as suas vidas a Jesus até nos dias de hoje, né? Então aí está esse legado, né, de Abraão, que foi passado dele para os seus filhos. E como diz a palavra do Senhor, de geração em geração futuras, né? Que ouviram eles contar as maravilhas de Deus e assim foram impactados e transformados. Então, tudo que o homem faz em vida, quando ele morre, aí passa a ser contada para as gerações futuras os atos de justiça, de bondade que aquela pessoa fez em vida. Então, isso é o legado de alguém. Também entende, no geral, legado como quando alguém está à beira da morte para morrer, ele deixa riquezas para alguém, né, como uma herança. Isso também é um legado, o legado que fulano deixou para ciclano, né? Então, tem várias formas de entender o que é um legado, mas segundo a Bíblia,
é justamente isso que eu acabei de notificar a vocês, né? E é por isso que alguém disse: o ministério de alguém é menor do que o seu legado, ou o legado de alguém é maior do que o seu ministério. Morrendo uma pessoa, morre seu ministério. Mas assim que ela morre, aí entra em cena o seu legado, nasce o legado. Muito bem. O Deus, como nós começamos a falar no início do nosso vídeo, nós falamos sobre o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, né? Isso é Deus revelando a Moisés, né, como o Deus dos seus antepassados, como nós vimos no início. Êxodo 13, 3 e 15. Êxodo 3 e 15. Deus se revelando a Moisés, né, como um Deus de história, como um Deus de aliança, como Deus que cumpre a promessa de geração em geração. Deus dos seus antepassados que prometeu e está cumprindo no futuro o que ele prometeu para os seus pais no passado. Nós temos também primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36, né, que é a oração de Elias, é Elias orando, né, e ele vai orar e dirigir a sua oração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Aí nós temos também no Novo Testamento, em Mateus 22, 32, Deus, o Deus dos vivos, para falar que é o Deus que ressuscitou Lázaro, Deus que ressuscitou mortos, né? Então é Deus, o Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Nós temos também, né, Atos 3 e 13, que vai nos falar a respeito de Pedro, que está dizendo, né, que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E que Deus, né, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo Deus que glorificou Jesus Cristo. Então, meus queridos, deixa eu só ler para nós finalizarmos aqui. Atos capítulo 3, versículo 13, que diz assim: o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos, e quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram, né? Então tá aí. Quando alguém teme a Deus e anda na presença do Senhor, o seu ministério é gigantesco e o seu legado continua sendo gigantesco. Então, só a questão de esclarecimento: o ministério de um homem, ele não morre quando o homem morre. Ele apenas dá passagem para que o legado dele, tudo aquilo que ele fez em vida, possa ser testemunhado e também escrito, divulgado para a memória daquela pessoa. O quanto grande e importante for o seu ministério, também será o seu legado. Que Deus abençoe. Um forte abraço e até mais.